Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou o Matheus Pimentel e esse é o programa mais esperado. Afinal de contas, o programa que está saindo é sempre o mais esperado. Uma sociedade, um grupo de pessoas, para ter organização e ter decência, tem que ter suas regras e suas normas. De maneira bem resumida, isso é o que chamamos de direito. E o direito hoje ele começa com a sua vértebra principal, que é o direito civil, e tem várias outras ramificações, vamos dizer assim. E uma dessas ramificações é o direito desportivo. E hoje eu estou aqui com duas referências do país do direito desportivo. Estou aqui com o Rafael. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Sérgio. Doutor Sérgio, doutor Rafael, né? Pô, satisfação enorme estar com vocês aqui e hoje nós vamos destrinchar um pouco desse mundo desportivo, que desporto não é só o futebol, desporto é o esporte como um todo. E minha primeira pergunta antes é como é que cada um dos dois chegou nesse ponto? Como é que foi esse início? Foi com um sonho de jogador de futebol que depois virou um jurista da área do desporto? Ou já foi algo já do direito que se apaixonou pelo desporto? Primeiramente, boa tarde. Matheus, obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aqui podendo falar um pouquinho sobre algo que nós somos apaixonados. Respondendo a sua pergunta, eu sempre fui um apaixonado por esporte, sempre fui um praticante e sempre fui um competidor. E quando percebi que, infelizmente, não poderia seguir profissionalmente a atividade de atleta, eu sempre tive o desejo de aliar a advocacia à área esportiva, que antigamente não era tão divulgada, não era tão evoluída e disseminada como é hoje em dia. Mas quando em 2012 eu tive o primeiro contato com o direito desportivo em si, em conversas com a Confederação Brasileira de Desporto, Confederação Brasileira de Futebol, aliás, desculpa, eu fui eu fui para um seminário em Punta del Este. Lá eu pude de fato entender e aprender que existiam regras específicas na legislação esportiva, que não é tão somente aquela regra da prática esportiva, mas existiam outras que tornavam a competição organizada, que tornavam a competição de fato algo profissional. E a partir dali eu entendi que tinha um caminho a ser explorado, que eu tinha uma possibilidade de me capacitar para poder atuar no mercado esportivo e graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso. Pô, que legal. Isso. Boa tarde, Matheus. Boa Mais uma vez, tarde. eu também agradecer a oportunidade de estar aqui. O meu foi um pouco parecido até com o do Rafael, apesar de eu ser um pouco mais velho, né? Se na época dele já quase não existia ainda o direito esportivo, você imagina na minha época, né? Então, assim, eu cheguei até a fazer direito esportivo como matéria eletiva na faculdade, mas o direito esportivo era muito incipiente naquela época, naquela oportunidade. E aí também, um pouco antes dele, em 2001, eu conheci uma pessoa que é meu amigo e é meu cliente até hoje, que era agente FIFA, né? Que é o Reinaldo Pita. Foi empresário do Ronaldo Fenômeno, dentre outros grandes jogadores. E nessa época eu comecei, por influência dele, comecei a trabalhar com alguns jogadores, comecei a trabalhar na parte até de agenciamento mesmo. E aí o negócio não deu certo, eu falei, cara, meu negócio é o direito mesmo, vamos voltar para a formação Aí sim. acadêmica. E comecei a advogar para ele, para o agente e para alguns jogadores. E aí comecei a estudar e me especializar e assim a gente passou a seguir. Aí chegou onde chegou hoje. Graças a Deus, com bastante estudo, bastante esforço, né? E isso é uma curiosidade, tanto para os dois. É, como é que tá hoje? Porque você comentou que era uma matéria eletiva. Hoje ainda é uma matéria eletiva ou é uma cadeira de fato da faculdade de Direito? O direito desportivo. Como é que tá isso na parte lá da formação? É, salvo engano, ainda é uma matéria eletiva, não é a cadeira obrigatória das universidades. Entretanto, hoje nós temos, por exemplo, uma coisa que nós tínhamos muita dificuldade há poucos anos era encontrar um material acadêmico sobre determinado tema. Eu até tive um caso concreto como advogado, onde
fugia um pouco da normalidade e até consultando pessoas que estavam há mais tempo na área, elas tiveram uma dificuldade em dar uma opinião concreta justamente porque faltava literatura e tudo mais. E eu acabei até trazendo para o judiciário uma tese talvez até inovadora, estendendo um pouco aquela regra geral que era o que comumente se aplicava. Então hoje o direito desportivo ele virou um tema de muito interesse, até porque é um assunto muito palpável ao dia a dia de quem pratica esporte e tudo mais. E nós temos inúmeras pós-graduações, especializações, MBA, mestrados. Então, hoje, academicamente falando, a gente tem uma expansão muito grande do direito desportivo e uma qualificação que é muito importante, né, Sérgio? Não, sem dúvida nenhuma. Continua sendo matéria eletiva na grande maioria das faculdades. E tem faculdade, inclusive, que não tem nem a cadeira de direito esportivo. Verdade. Eu faço parte da Comissão de Direito Esportivo da OAB da Barra da Tijuca, e a gente fez... Na verdade, está fazendo, né? Porque está na época de férias. Então, cada membro da comissão está fazendo... dando uma aula, né? Fora do currículo de uma faculdade ali da IBMR. Eles não têm a cadeira de Direito Esportivo. Sim. E aí, numa forma de fomentar e incentivar, né? A cada 15 dias tem uma aula de direito esportivo fora da grade curricular para despertar esse sentimento. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ter contato com direito desportivo enquanto acadêmico da graduação. Meu primeiro contato de formação no direito desportivo, né, o meu primeiro contato, como de fato, foi nesse congresso, né, essa jornada prática lá em Punta del Este, mas academicamente foi na Emerge, a Escola da Magistratura do Estado, e depois eu fui buscando outros cursos mais amplos, pós-graduação, aí fiz também extensão em gestão na FGV, e fui ampliando exatamente a minha capacitação. Você vê a excelência do Rafael, que ele já começa internacional, né? Depois foi sorte. Já começa internacional. Essa eu admito que foi sorte mesmo. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Aí me enviaram lá para representar a CBF e acabei tendo o despertar de uma paixão. Pô, que legal. E dentro desse contexto ainda, eu queria saber algumas curiosidades do direito desportivo. Por exemplo, uma que é famosa aí, Lei Pelé. Aí a gente, no senso comum, tem a tendência a achar que Lei Pelé é a lei do futebol, enquanto não tem nada a ver. Então, tem algumas curiosidades, tem algumas nuances. Até se quiser destrinchar um pouquinho mais sobre o que de fato é a Lei Pelé, e como a gente conversou um pouquinho antes, já tem uma outra lei que geral do esporte, sim. Que já está sendo... não sei se é regida, qual o termo que se usa. Não, ela está em vigor. Ela já está em vigor, até para a gente destrinchar um pouco essas curiosidades acadêmicas do direito desportivo. Então, a Lei Pelé, desde 98 até agora a vigência da Lei Geral do Esporte, ela foi a principal legislação que conduzia o desporto no nosso país. Como bem destacado, apesar de ter o nome do nosso maior atleta e com certeza maior jogador de futebol de todos os tempos, o nosso saudoso rei, a lei ela versa sobre o sistema desportivo como um todo no nosso país. Então ela abraça não só o futebol, mas todas as modalidades. Uma curiosidade que estávamos até debatendo aqui antes, que poucas pessoas sabem, e é a maior curiosidade, na minha opinião, quando você trata do assunto com uma pessoa de fora do direito desportivo, é que existe um tribunal, ou deveria pelo menos existir um tribunal desportivo para cada modalidade, para cada ente federativo. Então, nós que hoje em dia, dentre outros, estamos no Tribunal do Futebol, quando às vezes tem um caso polêmico de uma outra modalidade, as pessoas automaticamente acham que nós estaremos envolvidos e não é assim. Às vezes acaba coincidindo porque no universo do direito esportivo as pessoas figuram nos mesmos espaços, sim, mas não necessariamente por regra. Sim. Exatamente isso. A Lei Pelé de 98, ela era a nossa Lei Geral do Esporte. Obviamente que ela tem alguns artigos que são específicos para o futebol, né, porque o futebol demanda alguma especificidade, por conta das relações, inclusive relações de trabalho, precisa ter um contrato especial de trabalho
específico para o atleta do futebol, que é diferente das outras modalidades, ele precisa Sim. ser registrado na CBF. Então, tem algumas questões Particularidades, específicas, particularidades, que estão na Lei Pelé, mas ela, como o Rafa falou, ela abrange todo o sistema nacional de desporto. E aí, a partir de julho do ano passado, foi promulgada a nova Lei Geral do Esporte, que ela deveria revogar a Lei Pelé. A ideia inicial era essa, né? Criar um sistema único, que agregasse vários... Até desculpa ele cortar. Que agregasse vários dispositivos legais em um só, até para facilitar a própria condução. Mas, infelizmente, a gente sabe como que acabam conduzindo essas discussões e, na hora de aprovar o texto, alguns vetos foram feitos e alguns desses vetos encontram-se em discussão para derrubada no Congresso hoje, mas nós continuamos com a vigência da Lei Pelé, da nova Lei Geral do Esporte e de outras legislações que acabam sendo acessórias. A Lei Geral do Esporte, a nova, ela era para revogar a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, né, dentre outras A ideia inicial era até abraçar o CBJD, né? Sim. Que é o Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Então seria uma lei única, né? Só que, por conta dessas discussões de bastidores no Legislativo, ela foi muito modificada, né? Os textos originais das pessoas competentes e capazes, né, que criaram o texto, elas foram sendo modificados. E aí, a maioria dos vetos, foi 40%, acho, da lei foi vetada pelo presidente. Muitos vetos, eles no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, eles foram factíveis. Eles deveriam ser vetados mesmo. É uma curiosidade, porque uma lei em si, ela primeiro nasce na Câmara, vai para o Senado, tendo alteração, volta para a Câmara e depois vai para o presidente. Ou vice-versa, porque se ela surge no Senado, ela vai para a Câmara e depois ela tem volta. que ter essa dupla aprovação, né? Tem algum motivo dela ter sido votada, aprovada nos dois e ter esses 40%? Será que foi uma falta de comunicação? Provavelmente. Acho que não só falta de comunicação. Então, assim, eu acho que como um todo, hoje a gente tem no parlamento representantes específicos de várias áreas. Então, eu acho que hoje, na minha opinião, não que seja absoluta, mas é algo que eu enxergo, que ainda existe muito direcionamento para aquilo que você defende. Então, por exemplo... Foi interesse. Exatamente. Então, assim, hoje o carro-chefe do esporte no nosso país é o futebol. Então, pensam muito em algumas coisas, como bem o Sérgio falou. A Lei Pelé hoje, em relação ao contrato especial de trabalho, ela não especifica que é para o futebol. Mas hoje, a única modalidade que existe um contrato registrado especificamente para o atleta é o futebol. Então, acaba sendo aplicável somente ao futebol. E as outras modalidades ficam à míngua dessas normativas, e eu acho que um dos problemas da Lei Geral que foi aprovada com esse quantitativo de vetos foi exatamente essa falta de conversa coletiva. Entendi. Aproveitando ainda assim ensejo de lei, será que os dois poderiam explicar um pouquinho o que é SAF? Porque eu sei que virou um tema modinha, vamos botar assim, e que no fundo muita gente não conhece ou não faz ideia do que seja uma SAF em si. Que tem uma lei, né, que rege todo esse novo modelo de aplicação do esporte. Sim, eu vou começar. Eu fiz algum trabalho, escrevi inclusive um artigo no livro lá da comissão, né, sobre o SAF. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, essa é a sigla, né, e ela vem de uma lei que entrou em vigor em 2021, e assim... volto a dizer, na minha opinião, ela veio para revolucionar a maneira como se faz o futebol como negócio no Brasil. Uma curiosidade, rapidinho, desculpa interromper. Não, sem problema. Mas esse modelo é similar ao que é lá fora ou foi uma inspiração só nacional? Não, é similar ao que é lá fora. Na verdade, sim. Um dos autores da lei, que é o Francisco Mansur, Francisco Mansur, é um cara fantástico. Eu tive o privilégio de conhecer e converso com ele de vez em quando. Ele tem uma experiência muito grande, ele foi vice-presidente de São Paulo, diretor jurídico de São Paulo, um cara que está nisso há muito tempo, inspirado no modelo da SAD, né, que é a Sociedade Anônima do Desporto, lá de Portugal, que já existe há mais tempo, e tem coisas que já deram certo, outras que não. Então, a legislação foi muito bem pensada pelos
autores do projeto, né, inicial. E eu vejo que vai revolucionar o mercado do futebol como negócio, né, como business. Porque a gente vive aqui um modelo associativo, né, que data do século passado, né? A maioria dos clubes foi criado como uma associação. Né? Era você, o Rafael e mais um outro amigo, a gente gosta de jogar cricket. Né? Então vamos criar aqui uma associação para e assim surgiram os clubes de futebol. E esse modelo para o futebol, para o negócio hoje, ele não comporta, porque o dirigente não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade também, né? Não tem responsabilidade. Nós tivemos até alterações na Lei Pelé para compelir os clubes a botarem nos seus estatutos, né? Para os clubes associativos colocarem no seu estatuto a responsabilização dos dirigentes, até pelas sucessivas renegociações e pactuações, né? Nós tivemos aí os Profutes versões 1, 2, 3. E tinha até previsão. A Lei Pelé, em 98, ela previa, na verdade, ela obrigava os clubes a se tornarem clube-empresa. Né? Só que, assim, você obrigar um clube a se tornar uma empresa, isso não ia pegar, e aí veio logo depois uma alteração, e aí passou a ser facultativo. E o que dificultava os clubes se transformarem em empresa seria a questão fiscal e tributária. Ser uma empresa no Brasil hoje é muito caro. Né? Isso nunca teve aceitação dentro do meio desportivo, dos dirigentes. Né? E a SAF ela ajuda nisso. O teto da SAF hoje é limitado de imposto, né? Tem uma alíquota diferenciada de 5% das receitas da SAF nos primeiros 6 anos, excluindo a venda de jogadores. E aí depois passa para 4%, incluindo a venda de jogadores. Essa é a alíquota diferenciada da SAF. Da SAF. Pô, legal, interessante. E hoje, assim, é um modelo até que é muito aplicado nos Estados Unidos, né? Hoje, nos Estados Unidos, você sempre vê qualquer franquia, né? Como uma empresa até comum no basquete. Então, nós temos N exemplos lá de uma determinada equipe que troca de cidade porque troca de franquia, então acaba ficando com aquela marca e muda o nome do território. E no próprio futebol mesmo, se a gente pegar a Europa como paradigma, a gente tem ali um gigantesco exemplo associativo que deu certo, que foi o Real Madrid, mas outro até que tem tido resultados esportivos muito ruins, que também segue esse modelo, que é o Barcelona. Mas na grande maioria os clubes têm se tornado empresas, hoje na Inglaterra é um futebol economicamente forte, porque são fundos de investimentos que estão aportando dinheiro ali, porque os clubes são dirigidos por empresários, por profissionais, exatamente. Gestores. E obviamente o cara que está investindo dinheiro, ele vai querer um retorno e não vai querer que amadores conduzam o negócio dele. Na verdade é isso. Dos grandes clubes mundiais, apenas o Real Madrid e o Barcelona ainda estão no modelo associativo. E o Barcelona, como eu disse, maus negócios ali. E a gente sabe por quê. Na verdade, o Real Madrid tem muito dinheiro estatal dentro do Real Madrid. O Barcelona tinha quando tinha a guerra, então a Catalunha botava muito dinheiro no Barcelona e hoje não bota mais. Por isso a decadência do Barcelona. É muito interessante, isso aí não fazia ideia mesmo, não. E, Rafa, fiquei sabendo também que tu trabalhou durante um bom tempo na Suderj, né? E, cara, o que você pode trazer, assim, de obra, de coisas, de ações que foram feitas ali na Suderj que marcaram? Porque a gente vê desde 2016 um emprego muito forte dentro da Suderj. Ela tem uma atuação muito forte dentro do esporte. Não só o futebol, mas dentro do desporto como um todo. E o futebol também teve ali uma massificação, uma ação muito forte. A revitalização do Maracanã, teve agora a implementação do reconhecimento facial. Tem como você destrinchar um pouquinho de como foi esse teu tempo dentro da Suderj? Como eu falei, desde que eu embarquei nessa jornada do direito desportivo, eu sempre busquei não só ficar com a parte acadêmica, mas ter a aplicação prática do que eu adquiri de conhecimento. E acabou que em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, na época, e Juventude. E no ano seguinte, já fui convidado, na verdade, no final desse próprio ano,
em razão do que eu consegui entregar, resgatando um projeto que eu sou apaixonado, que é o meu queridinho lá, que são os Jogos da Juventude, os Jogos Escolares, que eu acho que é onde a gente começa a formar não só o atleta, mas o cidadão, né? Lapidar ali o atleta, né? Exatamente. Assim, uma pedra bruta, né? Sim, não, eu acho que o esporte é um dos melhores indutores de cidadania, né? O esporte hoje, ele é formador de caráter, ele é formador de regras, de você ter responsabilidade. Disciplina. Exatamente. Então, assim, ali foi um projeto que eu me entreguei de corpo e alma, consegui plantar uma sementinha que hoje está sendo muito bem conduzida pelo secretário, o Rafael Pisciani. Então, fico muito feliz de, lá atrás, eu ter conseguido, com a missão que me foi dada pelo então secretário e atual vice-governador Tiago Pampolha, de conduzir esse projeto que é fantástico. E no final desse ano eu fui convidado para fazer a transição da pasta esportiva no governo do estado, com a troca de governador e tudo mais. Eu consegui ali opinar de maneira favorável a alguns temas que estavam sendo deixados um pouco para trás com governos passados. E no ano seguinte eu fui convidado para ser chefe de gabinete da Secretaria de Estado e assim fiquei até outubro de 2020, quando fui convidado para assumir a vice-presidência da SUDERJ. A SUDERJ, ela é uma superintendência, que na verdade é uma autarquia, né, que tem o nome de superintendência, que foi criada, é uma superintendência, uma autarquia até antiga, mais antiga até do que a Secretaria de Estado, que foi criada principalmente para administrar os espaços esportivos do estado. O mais famoso deles, o nosso gigantesco Maracanã. E desde 2013, na verdade, com as obras que foram feitas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, no Maracanã ele deixou de ser aquele estádio retrógrado, aquele estádio típico aqui do que nós vemos na América do Sul, e se tornou uma arena esportiva que está nos padrões mundiais. E com ele a gente teve que fazer também algumas adaptações, onde não dava para a gente adotar práticas que já também estavam ultrapassadas. Então, como você mencionou, ano passado, esse ano principalmente está sendo implementado com mais amplitude, mas desde o ano passado nós tivemos contato com algumas empresas com projetos bem legais. Um deles foi do reconhecimento facial, e consegui, graças a Deus, ajudar e conduzir a implementação no Maracanã, que isso ajuda a prevenção de violência. A gente consegue ter ali uma escassez de cambismo. Temos como referência o Allianz Parque do Palmeiras, e um índice de cambismo lá é quase zero, porque você hoje tem um controle de quem entra, de quem vai, de quem compra, e o reconhecimento facial ajuda muito nessa mecânica. Sim. Outro que a gente conseguiu, esse ainda não está implementado, mas a gente conseguiu plantar a sementinha também no Maracanã. É um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer no Confute ano passado e depois conhecê-lo presencialmente em Curitiba, de uma sala específica para pessoas com autismo, pessoas com algum tipo de deficiência que comprometa ela de participar publicamente de um evento esportivo. Então, assim, por imposição legal, hoje o Maracanã ele tem diversos assentos para cadeirantes. Algumas arenas aqui no Rio até carecem dessas adaptações. O Maracanã, por ser uma das mais novas, né, reformas que nós temos isso de uma maneira mais latente. Mas não é só o cadeirante. A gente tem ali outras deficiências que precisam ser olhadas, que precisam ser atendidas, e essa sala sensorial, multissensorial que nós conhecemos lá em Curitiba e foi premiada no Confute, é fantástica, e hoje tem-se a ideia também de trazê-la para o Maracanã. Que legal. Fora isso, nós temos outros espaços públicos aqui no estado que são bem fundamentais, já foram mais para alto rendimento, como o Parque Aquático Júlio Delamare. É isso que eu ia perguntar agora, porque a gente tem a mania, pelo menos eu lembro bem moleque, ia comparar com meu pai, e SUDERJ informa. E aí associa a SUDERJ ao futebol, enquanto não é, a SUDERJ vai muito além. Aí como você ia tocar agora na parte da canoagem, né? Não. A gente tanto o estado do Rio quanto o município, sim, eles possuem alguns espaços esportivos que são administrados, as vilas olímpicas. O município do Rio
hoje administra muito do legado olímpico, né? Sim, as arenas olímpicas ali perto da onde foi o Rock in Rio, Isso. aquelas arenas Ali é todas dividido entre administração municipal e federal. Sim. Você tem aqui no Rio uma colcha de retalhos de quem é responsável pelo quê, porque isso também é uma confusão muito, muito popular. Às vezes, até por questões políticas mesmo, né? As pessoas gostam de responsabilizar A, B ou C. Enquanto é outro, Exatamente. o pai da criança é outro. Exatamente. E hoje nós temos administrado pela Suderj uma Vila Olímpica na Rocinha, que é um espaço também que está recém-reformado, bem legal. Muito maneiro. E uma no Complexo do Sampaio, enquanto a Secretaria de Esporte, ela conduz a administração do Parque Aquático Júlio Delamare, que é um icônico espaço esportivo, onde recordes foram batidos, atletas olímpicos foram ali incubados. E temos um complexo em Niterói também, que está sendo revitalizado, que vem também propiciando essa formação e essa atividade constante ali, tanto em alto rendimento quanto em formação. Perguntar, é a mesma dor de cabeça da Casa do Índio? Não tinha uma história dessa? Que a galera também praticamente ali no mesmo espaço. Região, no mesmo né? espaço, isso, por coincidência, é o Museu do Índio. Museu do Índio. Tocou nesse assunto. O Museu do Índio inicialmente passou pelo mesmo problema dessas arenas anexas ao Maracanã, que era a ideia inicial da então concessionária de acabar e utilizar para outras finalidades. Tiveram algumas discussões ali e essa semana, por coincidência, o TRF, né, o Tribunal Regional Federal, abriu a discussão de novo para dar uma finalidade àquilo ali que, na minha opinião, hoje não serve nem para índio e nem para o esporte. Então, a gente tem que, até para entregar para a população um espaço de qualidade, a gente precisa dar uma definição. O próprio Célio de Barros, eu sempre defendi isso. Sim. Falei, o Célio de Barros, ele... O que hoje ele representa ali, nós até conseguimos fazer algo que não é suficiente, mas pelo menos é voltado ao esporte. Hoje existe ali no Célio de Barros um coworking das federações de futebol de salão, de basquete, de handebol e de atletismo, que estavam desabrigadas, e nós conseguimos hoje colocá-las ali num espaço que é importante para a história do esporte, que é numa região central do Rio de Janeiro, com um custo módico perto do que outros locais similares iriam gastar. Exatamente. Mas a gente tem um espaço gigantesco que não é utilizado nem para esporte, nem para lazer. Ele acaba sendo mais útil para o Maracanã em termos logísticos. E eu sou da opinião, aí não é informação, é uma questão particular minha, de que ou você dá uma finalidade para outra razão para aquele espaço, um espaço urbano, um espaço de lazer e tudo mais, ou você reconstrói para uma finalidade esportiva. O que você não pode fazer é deixar a coisa ali inacabada, porque você gera crítica de ambos os lados, né? De quem é a favor e de quem é contra. Porque o Rafa falou, acabou ficando no meio termo, no meio do caminho, na verdade. Nem se demoliu para criar o espaço, algo novo, e nem se manteve, na verdade. Tá tudo abandonado. A pista do Célio de Barros. Sei que tem informações que eu não posso falar aqui, até porque também não são oficiais ainda, mas existem projetos. Assim, o governo do estado tem olhado para isso, como eu falei, nós temos hoje um secretário, um governador que estão ali debruçados em dar uma finalidade, mas a questão é complexa por N razões. É muita gente também para tomar decisão, né? Muita questão política, muitos entraves. Você tem muito, como a gente gosta de usar muito no esporte, nós temos muitos players envolvidos ali, né? Sim. Nós temos o poder público que tem a necessidade de dar uma finalidade, mas ao mesmo tempo carece de recursos para você fazer algo de nível internacional e de nível profissional, porque também não adianta te reconstruir ali um estádio que não sirva para provas internacionais, para recordes olímpicos, por exemplo, em mundiais. Nós temos uma associação de moradores locais que vão ser impactadas com uma reconstrução ou não daquele espaço. Sim. Nós temos as federações esportivas que algumas possuem, principalmente a de atletismo, que possuem interesse direto na reconstrução, e outras que já são da opinião que aquele espaço pode ser voltado para uma outra atividade. Então, nós temos ali uma complexidade que não é fácil. Não, entendo. E os dois são do TJD de futebol, né? Conforme você abriu, existe um TJD para cada modalidade.
E dentro do futebol, tem algum caso assim marcante que vocês podem falar aqui? Sérgio começa? Não, pode continuar, você está falando. Nós temos um Tribunal de Justiça desportivo para cada modalidade, como eu falei, né? Não é que nem, por exemplo... Ou deveríamos ter, na verdade. Ou deveríamos ter, é verdade. Não é que nem, por exemplo, nós temos hoje na Justiça Comum, onde cada estado tem um tribunal e dentro desse tribunal nós temos varas específicas para alguns assuntos, como família, como empresarial, civil, criminal, que cuidam de determinados assuntos. No esporte, cada tribunal é ligado àquela modalidade. Então, nós hoje estamos no Tribunal do Futebol, fazemos parte de outros também, mas eu acho que o âncora, o principal, é o do futebol. E eu faço parte do tribunal desde 2014, tive a oportunidade de julgar diversos casos, alguns... O meu primeiro caso, na verdade, até bem lembrado, foi um caso de mídia, um caso de repercussão, que foi um então técnico Vanderlei Luxemburgo, na época do Flamengo, que falou que tinha que bater, dar porrada na federação. E eu ali, debutando, fui logo exposto a esse julgamento com repórter e tudo mais. Foi um caso de repercussão grande. E depois tive a oportunidade de até ser o relator, né, que é o principal julgador, o condutor de alguns julgamentos, como, por exemplo, a final de 2019, salvo engano, da Taça Guanabara entre Fluminense e Vasco, onde o então presidente do Fluminense, Pedro Abad, disse que seria guerra, e isso acabou, de certa forma, existia uma discussão entre Vasco e Fluminense com a antiga concessionária de quem deveria escolher o lado da arquibancada, e essas declarações do presidente acabaram... É uma loucura isso. Isso é uma loucura. Assim, é o que a gente falou do amadorismo, né? Assim, são discussões não profissionais. E isso acaba prejudicando o esporte, prejudicando o espetáculo, prejudicando o business. E nesse caso específico, prejudicou e muito, porque o clima hostil que foi transformado na final, que ultrapassou ali a rivalidade, transformou de fato uma praça de guerra o Maracanã. Então nós tivemos episódios lamentáveis de violência. A partida foi atrasada em não lembro agora em quantos minutos, mas foi retardada por conta dessa confusão de acesso no Maracanã. Então, assim, foi uma situação bem lamentável, onde caiu no tribunal, obviamente, e eu fui o então condutor do julgamento. Outros casos famosos ali que eu consegui também lidar diretamente como relator foi o da injúria racial ao Gabigol, que num clássico contra o Fluminense foi supostamente, ou na minha opinião, chamado de macaco por torcedores do Fluminense. Ano passado, nós tivemos também um caso de repercussão, que foi a suspensão do atacante do Botafogo, o Tiquinho, que num clássico, salvo engano, com o Flamengo, né? Flamengo e Botafogo. Esse até, por coincidência, é um caso legal, porque passou por nós dois. Passou por nós dois, eu na comissão e ele no pleno. Passou pela primeira instância com o Sérgio e depois eu... ele no pleno, aquela que o Tiquinho teria dado ou não dado a cabeçada no juiz, e a gente entendeu que realmente não deu cabeçada, ele encarou o juiz tete a tete, mas ele não fez nenhum movimento de agressão. Porque a Procuradoria queria agressão, né? Que é um inciso dentro do CBJD de maior gravidade, né? Então ele pegaria uma suspensão muito maior, né? Uma curiosidade, o TJD, ele é RJ. Ele foi julgado e punido no TJD-RJ. Sim. Aí temos competições nacionais. Impacta no nacional ou só no... Então, como depende. Hoje, como é que funciona? O TJD, né? Os Tribunais de Justiça Desportivos são atrelados às federações estaduais. Então, qual é a nossa competência aqui? Julgar campeonato, no caso do futebol, que é organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Quando nós julgamos determinado caso, que é originário aqui do Rio de Janeiro, ele pode ser submetido ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, que é um tribunal vinculado à CBF, onde ele julga ou em instância recursal os casos iniciados nos estados ou aqueles que são oriundos de competições nacionais. Então, uma suspensão, por exemplo, de um atleta no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, numa competição de âmbito nacional, ele já começa no STJD, ele não passa por nós. Entendi. E uma suspensão de campeonato estadual, ela pode repercutir ou não em âmbito nacional.
Por que eu digo isso? A legislação, ela determina que a punição seja, quando forem jogos, cumprida por alguma competição organizada por aquela administração do desporto. Então, ou seja, se for, por exemplo, uma suspensão da Copa do Brasil e acabou a Copa do Brasil, não tem a possibilidade de ter a punição naquela mesma competição, ele pode, por exemplo, cumprir no Campeonato Brasileiro ou numa outra competição organizada pela CBF. Sim. Agora, ele teve uma suspensão em jogos no Campeonato Carioca, ele não é submetido a uma competição nacional porque são de organizações diferentes. Mas agora, se a punição for em dias, alguns artigos eles prevêem a punição em dias. E pode ser subida ao Aí, exatamente. Aí ele tá suspenso do esporte ali durante aquele prazo. Aí afeta nacionalmente. Que foi, inclusive, o que aconteceu com o Tiquinho. Sim. Porque o Tiquinho, ano passado, em caráter liminar, ele teve uma suspensão preventiva em dias e acabou ficando de fora do primeiro jogo do Botafogo na Copa do Brasil, que foi um jogo até que o Botafogo se classificou com gol aos 90 e tanto. Então, assim, foi um caso de hiper-repercussão. Não pelo fato em si, que é um caso que até a gente pega com bastante frequência no tribunal, mas foi um caso porque o desdobramento dele foi muito grande e de muito impacto pro Botafogo. Exatamente, ele teve uma suspensão preventiva antes. Em dias, não em jogos, né? E aí essa suspensão preventiva acabou acarretando ao início da Copa. Exatamente. Aí afetou ali o início do início dele Botafogo. De uma outra competição que não era em caráter estadual, mas, como eu disse, ele não estava suspenso de competições férreas, ele estava suspenso para o futebol. Exatamente. Rapidinho, pessoal, que eu tenho que agradecer aqui ao nosso patrocinador, que é o Laboratório Carrion, referência em exames clínicos, prazos excepcionais e, além disso, tem um serviço de coleta dos exames na residência. Muito obrigado ao pessoal do laboratório. Voltando aqui, pessoal, vocês têm algum histórico também em outras modalidades? Como é que é essa história dentro do desporto? Tem alguma pincelada em outras modalidades, em outros esportes? Deixa o Sérgio começar com essa. Mas você diz no tribunal ou de prática? De vivência, do desporto. Ah, não, sim. Eu sempre, como o Rafael falou, na história dele, a minha também sempre foi de... Não de competição, né? Sim. Mas eu sempre pratiquei. Fiz judô, fiz karatê, fiz jiu-jitsu, fui capoeirista, surf. Então, assim, sempre pratiquei todo tipo de esporte. Hoje, um pouco aposentado de quase tudo, à exceção do futebol. Né? Craque do futebol. Jogo meu futebol aí a semana toda, praticamente. Qual posto? Eu jogo ali quase chegando no 12. Ah, tá. Eu costumo jogar com um amigo meu ali no 6. Mas você joga futebol também? Pô, gosto. A gente tem que organizar nosso próximo encontro na praia. O meu filho joga comigo e a gente já tem 4. Já dá pra ter jogo. Dá pra ter jogo. Legal. E tu, Rafa? Então, de maneira pessoal, como falei, também sou praticante de esporte desde que eu sou criança. E de maneira competitiva também, começou com futebol, depois, por alguns anos, eu competi no CrossFit, também me aventurei no futebol e de maneira não competitiva. Eu surfo, faço kitesurf, enfim, o esporte sempre moldou e conduziu muito a minha vida. E de maneira profissional, não só pela minha atuação na área esportiva, na parte esportiva pública, mas até da maneira privada, eu tenho alguns clientes fora do futebol. Hoje o esporte tem essas vantagens também, né, dele conseguir aproximar da gente pessoas que nós admiramos e torcemos. Hoje eu lembro como se fosse ontem, eu tinha pouco tempo até de relação profissional com ela e hoje, graças a Deus, é uma querida que está me dando essa confiança há 10 anos e eu me senti parte daquele ouro olímpico dela, que foi a Rafaela Silva. Então, vibrei como se fosse uma conquista minha e, se Deus quiser, esse ano ela vai trazer mais uma medalha pra gente, porque ela é muito competente e muito capacitada para isso, ela é merecedora do que ela conquista. A história é muito bonita dela. De superação, de crescimento. E já tivemos atuação em diversas modalidades, assim. Talvez a mais exótica, assim, né, que para nós brasileiros tenha sido uma atuação que eu tive de um cliente de hóquei sobre a grama, que eu acho que
E É um foi pouco peculiar esse e esporte. foi um caso até inusitado também, de uma briga generalizada. Eu falei, nossa, esporte, na minha opinião, tão tranquilo. Aí eu fui descobrir que era mais tumultuado do que o futebol. Mas temos atuação no próprio Tribunal de Justiça Esportiva. Hoje eu sou o presidente do Tribunal do Basquete. Estou como diretor jurídico da Federação de Futebol de Salão. Então, assim, a gente tem uma atuação multidisciplinar. Uma curiosidade a respeito do basquete em si. Os americanos são fanáticos por basquete, uma coisa impressionante. Existe um movimento similar no Brasil a respeito do basquete? Você vê alguma coisa assim ou ainda é algo muito insípido o basquete dentro do Brasil? Sim, eu acho que o basquete e o futebol americano lá para os americanos estão como o futebol aqui pra gente, né? Então, acho que até por uma questão de cultura, não é muito a nossa proposta, mas o nosso basquete, ele até historicamente tem um valor muito grande pro desporto, né? Não tem um brasileiro que não conhece o Oscar. Sim, é o maior pontuador da história, né? Ainda é, né? Ainda tá no Hall of Fame mesmo. Ele é o maior pontuador da história. A própria seleção brasileira de basquete já foi protagonista em Olimpíada, em competições de âmbito continental. Então, assim, o basquete brasileiro ele tem uma história muito rica, muito forte. Infelizmente, assim como outras modalidades, nós tivemos isso até por um tempo no vôlei também, né? O vôlei teve um hiato ali Sim. entre a medalha em Barcelona e depois esse retorno nos anos 2000. Mas o basquete, ele ficou um tempo adormecido aqui, mas até com essa nossa condução profissional, com esse viés profissional que nós debatemos agora há pouco, com a criação do NBB, que é uma liga privada, né? Não é uma entidade associativa cuidando do basquete. Ele é ali um interesse comercial com propostas onde você tem como espelho a NBA. Então o basquete ele tá... É um modelo de negócio fechado. Exatamente. Ele tem uma luz assim que está se semelhando ao americano. Sim, não, e assim, é um resultado que não é da noite pro dia, né? Agora, por exemplo, nós tivemos a colheita, né, desse projeto, que foi a classificação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, onde o Brasil, lá na Letônia ou Lituânia agora? Acho que foi Lituânia. Letônia. Conseguiu a classificação e mostra que com garotos, com novos talentos ali, a gente está conseguindo retomar o basquete brasileiro para, quem sabe, um dia superar a nossa história. Mundial, né? Exatamente. Pô, que legal. Não, sem dúvida nenhuma, até porque assim, só complementando o que o Rafael falou, o basquete brasileiro, na época áurea de Oscar, Marcel, foi responsável pela formação do Dream Team americano. Sim, quando a gente ganha deles, na casa deles, no Pan-Americano de Indianápolis, pô. Não, isso é verdade. Eles marcaram aquela geração ali do Exatamente. basquete. Aí assim, como é que a gente perde pro Brasil, né? E aí a formação, na Olimpíada seguinte, os caras se reorganizaram por causa daquele marco que o Brasil Vamos trazer os profissionais da NBA para jogar, porque a gente não pode perder isso. Ano passado, eu tive a responsabilidade de, junto à CBV, organizar e fazer acontecer o pré-olímpico de vôlei aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E eu não ia no Maracanãzinho de maneira lúdica, né? Depois que a gente entregou o projeto, eu fui a alguns jogos, não só como profissional, mas também como torcedor, há muitos anos. E me veio uma memória de criança, eu toda hora repetia isso, de um jogo de basquete que eu fui assistir, com um Maracanãzinho lotado, Flamengo e Vasco com 2 timaços de basquete. Eu lembro o Vasco com o Nenê, com o Charles Bird, o Flamengo com o Oscar. E era um jogo de qualidade, um jogo de torcidas fervorosas ali. Parecia um ambiente de futebol dentro do ginásio de basquete, um Maracanãzinho completamente lotado. E agora a gente está conseguindo retomar isso graças a investimentos privados, investimentos ali profissionais dentro do basquete. É uma cultura do esporte, né? Sim. Que está sendo reagido. Não tem jeito, assim, Matheus, desculpa até ser repetitivo nisso, mas não tem caminho diferente para o esporte senão da profissionalização. Não dá mais para ficar naquele paternalismo de depender só do poder público, só do governo, só de auxílio, só de mecanismos de subsídios que não sejam, de fato, transformadores para a modalidade. Então, hoje, o esporte está entendendo isso. Claro que é um caminho a ser percorrido durante um prazo
não tão curto, mas eu vejo o esporte em evolução, o próprio Comitê Olímpico, os resultados nas Olimpíadas, cada vez mais... Medalhista, de quantidade de medalha vem Isso, aumentando. de participação. Acho que a medalha é consequência, mas o que mais me impacta é quantos atletas nós estamos conduzindo a cada Olimpíada, homens, mulheres, e isso é a mesma frase que nós usamos ali no futebol. Ganhar é consequência. O que você tem que fazer é chegar e disputar. Uma hora afinal o título chega quando você frequenta ali as finais. É muito mais difícil quando você vai esporadicamente, como aconteceu no tênis, por exemplo. A gente teve um Guga ali, depois de quantos anos a gente veio para ter atletas de renome, como agora a gente tem a Biadad, tem outros atletas aí que estão chegando agora uma nova geração como que está surgindo justamente exatamente. com o que você falou. É um profissionalismo que está se renascendo, uma cultura profissional, exatamente. Não a de associação. Sim, nada contra em si a associação, mas em questões de resultado tem uma diferença gritante entre a associação e o profissionalismo. Sem dúvida nenhuma. Naquela questão da SAF, você vai trazer investidor, só vai trazer investidor estrangeiro se o cara tiver a certeza de que ele vai botar o dinheiro dele ali, ele vai investir e vai ter resultado, né? E querendo ou não, o esporte em si, a gente vê os índices de uma maneira gritante que vem se alterando. E para você ter essa estrutura, você precisa de dinheiro. E com a tecnologia avançando, com tudo avançando, a gente vê essa progressão, essa evolução do atleta em si. E junto com essa evolução, como é que tem sido essa questão do direito do desporto com o avanço da tecnologia? Porque um exemplo clássico que a gente vê hoje aqui é o futebol. O VAR é uma questão altamente debatida. E como é que está nessa visão de vocês da área jurídica? Como é que está sendo? Está sendo algo harmônico que está sendo visto? Ou essas tecnologias já estão muito mais avançadas do que a própria legislação que no Brasil está se adaptando à mesma velocidade? Acho que a pergunta seria essa. Está se adaptando à mesma velocidade que a tecnologia está avançando ou como é que está? Como é que é a opinião de vocês sobre isso? Acho que a tecnologia ela obriga a evolução da sociedade como um todo, né? Então, o que a tecnologia determina para que diversas áreas profissionais façam, ela tem que ser contemporânea àquele passo que o desenvolvimento vem proporcionando. Então, nós falamos aqui, obviamente, nossa pauta é o direito esportivo, mas não é só o direito. Dentro do esporte, nós temos avanços na medicina, na nutrição, na fisiologia, na produção de material esportivo. Então, hoje nós temos ali cada vez mais o próprio traje na natação. Hoje ele faz uma diferença fundamental para alguém que nade. Você vê que é impensável ver uma pessoa nadando ali simplesmente de sunga, porque ele tem ali um acréscimo de velocidade com traje e tudo mais. Tanto é que aquele chute inteiro foi proibido por conta da... Sim. Eu gosto de correr. Então, hoje em dia tem os tênis de placa. Correr com um tênis sem placa e um tênis de placa é uma diferença bizarra. Exatamente. Material de chuteira. Chuteira também. Hoje... de tênis, material da bola. Isso E tem sido feito regras específicas? Como é que é isso dentro do direito em si? Você tem ali o grande princípio que norteia o desporto é o do fair play, né? Hoje, grandes princípios. O do fair play, que é o jogo limpo, e o da isonomia de condições. Então... a gente, como o Sérgio falou, hoje você tem... a tecnologia, ela sempre, na minha opinião, vai surpreender, ela sempre vai se antecipar ao regramento. Então, hoje você pensa numa legislação, você não pensa em algo que não acontece, você pensa para o que existe. Algo que não existe. Né? Então, a própria legislação, como você falou, a nossa legislação mãe, depois da Constituição, claro, que é o Código Civil, que é o código que rege a nossa sociedade, ele tem que ser atualizado. Ele teve um em 2016, teve um em 2002, porque a sociedade muda, ela evolui e... Desculpa. E a gente precisa ter essa adaptação também dentro do desporto. E hoje existem... tanto que a própria legislação de substâncias proibidas do doping, ela é frequentemente atualizada, porque existem estudos científicos que comprovam ou não que determinada substância é
vai beneficiar. Exatamente. Outras... Pode trazer algum benefício e trazer fazer a desigualdade da competição. Outras já entendem que tem muito mais um caráter social do que um caráter esportivo e tem uma discussão ali ainda em debate sobre o que fazer com isso, né? Porque o esporte, ele, como eu falei, ele é uma ferramenta social também e você não pode tratar o caso simplesmente como algo competitivo e ignorar antes do atleta a pessoa que está ali. Mas, de certa forma, eu vejo que a legislação tenta, pelo menos de uma maneira bem eficiente, acompanhar e atualizar, se modernizar com o que a tecnologia vem nos proporcionando. E falando de tecnologia, uma das coisas assim, que chama a atenção, que hoje a principal pauta dentro do futebol são as casas de aposta. E teve um caso aí marcante, que foi o caso do Paquetá. Vocês poderiam dar um pouquinho dessa visão, traduzir o juridiquês para uma linguagem mais comum, o que aconteceu ali e como é que está essa situação das casas de aposta? Está sendo bem vista? Está sendo mal vista? Eu acho que, na verdade, assim, no senso popular, no senso comum, há uma certa confusão e as pessoas costumam interpretar errado, né? A casa de aposta, ela não interessa a ela nenhuma manipulação de resultado, porque ela vai perder, obviamente. Então, assim, a maior preocupada na lisura da competição é a casa de aposta. A imprevisibilidade é o que faz ser rentável. A imprevisibilidade é que faz ser rentável, obviamente. Se você aposta sabendo que você vai ganhar, você está manipulando, você está ludibriando a casa de aposta, né? Então, esse é o primeiro, acho que é o primeiro ponto. Então, assim, as casas de apostas não são problema, né? O problema são aqueles que se utilizam dessas situações para fazer manipulação de resultado. E aí a gente eu já julguei lá no Tribunal de Justiça Esportiva, a gente julga questões de manipulação de resultado, porque além da questão criminal, né, tem a questão desportiva, né? Então a gente julga suspensão, banimento do futebol. Tal como está acontecendo com o Paquetá lá na Inglaterra. Que está sendo julgado lá na Inglaterra. E aí o Rafael teve um caso recente, que ele não pode falar do caso, mas pode falar da situação. Existe hoje, para proteger as casas de aposta e para dar essa lisura nas competições, algumas empresas que elas avaliam, analisam todo os jogos, todo o tipo de aposta, para onde vai aquela aposta, a frequência do tipo de aposta. Sim, são os relatórios assim, completíssimos, entendeu? Que ela vai te dar, não com precisão, mas vai te indicar aí que tem 90 e poucos % daquilo ali de ser de ter havido manipulação. Eu fiz uma vez um curso no STJD de formadores de agentes de integridade com o Thiago Horta, um cara até bem qualificado e que tem... Hoje eu não me recordo em qual empresa ele está, mas ele está justamente agora do lado das empresas contratadas para buscar esses resultados não corretos, né? Esses resultados maculados ali pela manipulação. E como o Sérgio falou, assim, um grande problema, o esporte, principalmente o futebol, ele é dotado da imprevisibilidade. Não só o futebol, o próprio basquete. Quantas cestas ali com 1 segundo a gente viu e que mudaram ali o resultado do jogo. São esportes que possuem uma imprevisibilidade. Agora, a imprevisibilidade aliada à ausência de probabilidade e com uma aposta muito direcionada para esse resultado não comum, ele é desconfiável. Então, assim, existem empresas hoje que estão sendo contratadas e estão sendo postas para acompanhar os jogos. Hoje, até foi uma surpresa quando eu fiz esse curso, que nós olhamos o caso do Paquetá, que a gente vai até finalizá-lo daqui a pouco, mas o maior índice de manipulação, de fraudes, não está no esporte principal, não está na categoria adulta, não está ali num campeonato de renome como é a Premier League. A gente tem casos de manipulação em mercados não tão visíveis, com holofotes baixos, às vezes um campeonato na América Central, um campeonato na Ásia, apostadores na Ásia manipulando competições de base de um campeonato aqui no Brasil, onde não tem transmissão, onde não tem notoriedade, onde não tem acompanhamento,
porque são muito mais fáceis de você... E pouco importa ali a repercussão do jogo. O que importa é o dinheiro apostado e que vai ser o retorno né? recebido pelos fraudadores. Quanto ao Paquetá, é um caso delicado da gente comentar. Primeiro, porque eu não tenho, A nem gente não teve o acesso Sérgio, a gente teve acesso. Nós não participamos do processo, então nós não temos acesso a documentos sigilosos, investigativos. Então, o que eu posso opinar é pautado no que eu li na mídia. E isso, às vezes, eu acho um pouco injusto de fazer qualquer tipo de raciocínio conclusivo, porque pode ser direcionado ou não. Mas o que está se investigando é a participação dele ou não nas apostas que foram realizadas na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, que é, obviamente, uma coincidência infeliz. E caso ele seja punido, ele vai ter uma punição X pela justiça inglesa, né? Pelos jogadores ingleses. Pela FA, né? E pela Justiça. a Football Association, né? Futebol Association. Que está conduzindo o caso na Inglaterra. Só que hoje, o sistema do futebol, ele é um sistema universal. Ele é um sistema onde a matriz é a FIFA e ela direciona algo. Claro que cada nacionalidade tem a sua autonomia e suas regras específicas, mas elas precisam seguir uma regra geral. E essa regra geral é determinada pela FIFA, e uma das pautas que a FIFA impõe ali uma aplicação universal é quanto à punição por manipulação de resultados. Então, muita gente até questiona. Recentemente surgiu o interesse do Flamengo em contratar o Paquetá. É justamente isso que eu ia perguntar, que eu acho que é a grande eu dúvida. fiz até uma publicação falando sobre isso no Instagram. Seria a internacionalização da punição da Football Association, da Premier League do Paquetá. É obrigado? Não, a FIFA pode não internacionalizar, mas o que a gente tem de experiência provavelmente. Sim. E tem essa reciprocidade. Seguramente vai internacionalizar e aí vai transformar a punição dele. Mundial. Assim, e a gente pode até dar um exemplo. Nos casos de manipulação de resultado aqui no Brasil, os atletas saíram do país. Aplicados pelo STJD, né, pela nossa justiça desportiva aqui do Brasil, a FIFA internacionalizou. O assim, contrário provavelmente vai fazer. Que é uma liga muito mais expressiva mundialmente falando. É a liga mais rica do mundo. Obviamente que não vai... Assim, a gente pode quase com certeza absoluta afirmar que vai internacionalizar a punição do Pelo Paquetá. bem do esporte, não conheço, não tem nenhuma relação com o Paquetá, então... Mas sempre nós, operadores do direito desportivo, torcemos para que esses fatos não sejam concretamente confirmados, porque isso é ruim para o esporte, isso é prejudicial ao esporte. Então, a gente sempre defende, ele é que nem um caso de doping. Ninguém fica feliz em julgar e condenar um atleta a doping. São penas pesadas, são penas, às vezes, que destroem a carreira dos atletas e, principalmente, mancham a integridade do esporte. Mas, infelizmente são casos que, às vezes, a punição ela é necessária. Né? Queria muito agradecer, Dr. Sérgio Queiroz e Rafael Lira. Pô, foi um papo fantástico. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Senão... Eu que agradeço, o prazer todo meu. Bate-papo aqui renderia mais algumas horas de conversa. E uma coisa que eu sempre peço aqui aos convidados é uma mensagem final. Eu costumo brincar que, antigamente, a cápsula do tempo a gente escrevia e enterrava. Só que agora com a internet é uma nova cápsula do tempo. Gravou, foi para a internet, fica aí pelo resto da eternidade. E se algum dos dois quiser deixar uma mensagem, aí eu gosto de disponibilizar esse finalzinho para justamente isso. A mensagem dentro do desporto, para a juventude, como vocês falaram, não tem a cadeira ainda normalmente do direito desportivo dentro das faculdades, mas às vezes tem um universitário que tem esse interesse. Então é mais uma mensagem final para a gente poder finalizar com chave de ouro o nosso programa hoje. Tem a hierarquia. A mensagem, eu acho que assim, o direito esportivo é apaixonante, todo aquele, não só do futebol, óbvio que a grande maioria, porque o futebol é a paixão nacional, né? Mas todo aquele que gosta do esporte de uma maneira geral, o direito esportivo é uma cadeira apaixonante, é uma matéria multidisciplinar, porque você acaba envolvendo vários ramos do direito. E muito diferente de quando eu e o Rafael começamos, hoje você tem uma série de possibilidades, né? Você tem grupo de estudos de direito esportivo que
promove esses encontros em várias universidades, várias faculdades no Brasil inteiro. Você tem vários cursos de renome, você tem várias pós-graduação. A CBF faz um workshop voltado para o direito. Então, assim, aquele que gosta do direito, gosta do esporte e está cursando direito, vai buscar. O mercado é muito grande, o mercado está crescendo de uma maneira assustadora, digamos assim. Eu acho que tem muita possibilidade de trabalho e para você se aprofundar. A gente vê com muito bons olhos e fico muito feliz. Até lá na comissão daqui da Barra tem uma quantidade imensa de meninas, né, de mulheres trabalhando, operando no direito esportivo. Isso é muito legal, muito interessante. A presidente que está saindo presidente do tribunal nosso lá é uma mulher. A doutora Renata, que é uma pessoa também fantástica. Fantástica. Acaba o mandato dela essa semana, enfim. A mensagem é essa. Tem espaço, tem como você se aprofundar, tem como você estudar e tem mercado para todo mundo. Eu acho que, complementando aqui o que o meu grande amigo Sérgio falou, as pessoas precisam ter sempre a concepção de que antes do resultado vem o esforço. Então, hoje eu vejo uma quantidade de jovens advogados, de jovens profissionais no esporte, muito mais impulsionados por um mercado que hoje está em latente crescimento e que estão buscando e entendendo que é necessária a capacitação, que é necessária a formação, porque uma coisa que nós enfrentamos, e até hoje a gente também lida com isso, são pessoas que não são especializadas no direito desportivo, conduzindo uma matéria que é específica e que tem suas peculiaridades. Então, você, consequentemente, acaba, na grande maioria dos casos, fazendo algo que não é a melhor solução técnica, né? Então, o meu recado aí para quem está começando ou para quem está se espelhando na gente ou em outros grandes profissionais é para que não deixem de estudar, não deixem de se capacitar, não deixem de buscar oportunidade. Até a gente conseguir chegar onde nós estamos chegando, nós tivemos que roer muito o osso, como eu gosto de falar. Então, cansei de fazer atividades filantrópicas, atividades não remuneradas, e faz parte também. Isso daí você aprende, você agrega valor e você vai mostrando a qualidade. Eu acho que as oportunidades sempre aparecem para quem tem a qualificação já em seu material, em seu conteúdo, e a sorte normalmente sempre está junto das pessoas capacitadas, né? Ela não está ali por acaso, porque também não adianta nada a oportunidade aparecer e você não ser hábil, você não conseguir abraçá-la. Eu me apego muito à frase de que a primeira impressão, para mim, ela é insubstituível. Então, se você começa ali um jogo perdendo, não importa o que você faça depois, você vai perder. Então, você precisa, de primeiro plano, mostrar que você está pronto para aquilo ali. Então, você ter segurança, você ter base para conseguir mostrar a sua capacidade é fundamental, e eu acho que não tem jeito, não tem atalho, né? É só o estudo, é só a formação, é só a dedicação. Perfeito. Obrigadão mais uma vez, Rafael. Obrigado, Matheus. Agradecemos aqui o espaço. Pô, muito obrigado. Eu vou fechar aqui na câmera do centro, pode ser? Fechando aqui, pessoal, mais um programa finalizado. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Deixa eu voltar aqui pro microfone que eu acabei falando fora. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até o final. Foi um programa incrível e continue acompanhando porque novas coisas vêm aí. Como eu falei no último episódio, estamos com uma nova proposta, estamos com um novo gás, estamos aqui para revolucionar essa internet. Muito obrigado e até a próxima.